E aí, tudo bem? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Viagem Gramatical. Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu estou bem, graças a Deus, é o mesmo que desejo para você. Vamos dar continuidade à sequência de aulas sobre sintaxe. Temos hoje como tema a predicação verbal. Lembrando que verbos são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza. Para esse conteúdo também é necessário acessar alguns conhecimentos sobre termos essenciais da oração, sujeito e predicado, conhecimentos sobre classes de palavras. Não é um conteúdo tão fácil a sintaxe, mas não é impossível. Predicação verbal é a maneira pela qual o verbo forma o predicado. Sabemos que a oração pode ser dividida em duas partes essenciais: o sujeito, o ser de quem se fala alguma coisa, e o predicado, aquilo que é falado acerca do sujeito. O verbo, como sabemos, fica situado dentro do predicado, um dos termos essenciais da oração. Os verbos podem ser divididos em intransitivos e transitivos. Os verbos intransitivos têm predicação completa, porque sozinhos podem formar o predicado. O menino caiu. Quando eu pego essa oração e divido em duas partes, eu vou ter o sujeito e o predicado. Para fazer isso, primeiro eu preciso encontrar o verbo, que é esse aqui, caiu. Então eu faço a seguinte pergunta: quem é que caiu? O menino. Então eu tenho aqui o sujeito, o ser de quem se fala alguma coisa, e tenho aqui o predicado, aquilo que é falado acerca do sujeito. É bom perceber que esse predicado aqui foi formado apenas pelo verbo. E mesmo sendo formado apenas pelo verbo, apresentou um sentido completo. O menino caiu. Nenhuma interrogação a respeito disso. Então eu tenho aqui sujeito, predicado. Por isso, verbo intransitivo, porque apenas o verbo foi capaz de formar um predicado com sentido completo. Jesus nasceu em Belém. Para dividi-lo em dois termos, eu vou pegar aqui o verbo, que é nasceu. Quem é que nasceu em Belém? Jesus. Então eu tenho aqui o sujeito da oração e tenho aqui o predicado, nasceu em Belém. Porém, se eu apagar essa parte aqui em Belém, que é uma informação circunstancial acerca do verbo, tenho aí uma locução adverbial de tempo. Esse verbo aqui não pede um complemento. Se eu disser apenas até aqui Jesus nasceu, tudo bem, sentido completo. Por isso, verbo intransitivo. Esse termo aqui é um termo acessório que fornece uma circunstância de lugar acerca da ação, mas não é um complemento verbal. Escrevendo até Jesus nasceu, forma um predicado de sentido completo. Os agricultores chegaram cedo. Os agricultores, o sujeito da oração. Chegaram cedo, o predicado.
Mas, se eu escrever apenas até aqui, apenas até o verbo, os agricultores chegaram. Sentido completo para a formação do predicado da oração. A palavra cedo aqui aparece, mais uma vez, não como complemento do verbo chegaram, e sim como termo circunstancial de tempo. Isso aqui é um termo acessório. Então eu tenho aqui o verbo intransitivo, porque sozinho forma um predicado de sentido completo. Por isso, verbo intransitivo. Não passa, não pede complemento esse verbo. Podemos colocar informações circunstanciais acerca dessas ações, mas que não são complementos verbais. Então passamos para os verbos transitivos. Verbos transitivos são aqueles de predicação incompleta, pois precisam de complemento para formarem predicado de sentido completo. É o oposto do verbo intransitivo. Se o verbo intransitivo forma um predicado de sentido completo, o verbo transitivo não forma predicado de sentido completo, justamente porque precisa de um complemento para ter sentido completo. Verbos transitivos diretos, também conhecidos como VTD, é a abreviação. O menino escreveu uma carta. No verbo intransitivo, se eu colocar apenas até o verbo, tem um sentido completo. Já no verbo transitivo, se eu escrever aqui apenas até o verbo, o menino escreveu. Fica uma interrogação. Escreveu o quê? Então, tenho aqui uma carta. Uma carta é o complemento verbal. Complementa o verbo escreveu para dar um sentido completo ao predicado. Porque quando divido em termos, eu tenho aqui o menino é o sujeito da oração. Escreveu uma carta é o predicado da oração. Então, apenas o verbo escreveu não forma um predicado de sentido completo para essa oração. Esse verbo precisa de um complemento. Ou seja, esse complemento é um termo integrante da oração. Posso dividir essa oração em dois termos, o sujeito e o predicado. E dentro do predicado, que é um termo essencial da oração, encontro outro termo. Uma carta é um termo integrante, é um complemento verbal, para que o predicado tenha sentido completo. Por isso chamado verbo transitivo, porque passa além do verbo. Os agricultores plantaram macaxeira. Pego aqui o verbo, plantaram. Quem é que plantaram macaxeira? Os agricultores. Então eu tenho aqui o sujeito, os agricultores, plantaram macaxeira, o predicado da oração. Se eu escrever apenas até o verbo, os agricultores plantaram, fica de novo a interrogação. Plantaram o quê? Então, macaxeira é um complemento verbal. Então, para formar o predicado de sentido completo, esse verbo precisa de um complemento. Então, eu vou ter aqui o sujeito, predicado, verbo, mais complemento verbal, para formar um predicado de sentido completo. Por isso, verbo transitivo, porque precisa de um complemento. Jesus anunciou o Evangelho. Verbo anunciou. Sujeito,
Jesus. Anunciou o Evangelho, é o predicado da oração. Mas, se eu escrever apenas até aqui, Jesus anunciou, eu passo a ter um predicado sem sentido completo, porque fica a interrogação. Jesus anunciou o quê? Jesus anunciou o Evangelho. Então, o Evangelho é um termo integrante, é um complemento do verbo anunciou. Por isso, verbo transitivo, porque precisa de complemento para formar um predicado de sentido completo. Mas os verbos também podem ser transitivos indiretos. O verbo é transitivo direto quando precisa de um complemento, mas quando não existe preposição entre o verbo e o complemento, isso aqui é um verbo transitivo direto, porque entre esse verbo e esse complemento não há preposição. Verbo transitivo direto, porque entre o verbo e o complemento não há preposição. Verbo transitivo, porque precisa de complemento. Transitivo direto, porque entre o verbo e o complemento não há preposição. Diferentemente desse caso aqui. Transitivos indiretos são os VTIs. Bons filhos obedecem aos pais. Verbo obedecem. Quem é que obedecem aos pais? Bons filhos. Então, o sujeito, bons filhos, predicado, obedecem aos pais. Então, eu tenho aqui o verbo obedecem. Quem obedece? Obedece a alguém. E justamente, bons filhos obedecem. Fica a pergunta, obedecem a quem? Então, eu vou ter aqui um verbo que precisa de complemento. Mas, entre esse verbo e esse complemento, os pais, existe a preposição a. Por isso, é chamado verbo transitivo indireto, porque precisa de complemento e entre o complemento que ele pede e o verbo existe preposição. Por isso, verbo transitivo indireto. O médico acreditava em Deus. O médico é o sujeito. Acreditava em Deus é o predicado da oração. O verbo aqui, acreditava, quem acredita, acredita em algo ou em alguém. Acreditava em Deus. Entre o verbo acreditava e o complemento Deus existe uma preposição. Portanto, verbo transitivo indireto, por causa dessa preposição existente entre o verbo e o complemento. Ela precisava de atenção. Ela é o sujeito, precisava é o verbo. Precisava de atenção é o predicado. Quem precisa de alguma coisa ou de alguém. Então, precisava de atenção. Atenção é o complemento do verbo precisava, mas entre o verbo e o complemento temos a preposição de. Sabemos que preposições são palavras invariáveis que estabelecem relações de dependência entre um termo principal e um termo dependente. Eu não posso chegar direto, ela precisava atenção. Para dar um sentido melhor, coloca-se a preposição, porque quem precisa de alguma coisa ou de alguém. Mas temos também os verbos que são ao mesmo tempo transitivo direto e indireto.
são verbos que pedem dois complementos, um direto, sem preposição, e um indireto, com preposição. Marta deu pão ao menino. Deu é o verbo, Marta o sujeito. Então, deu pão ao menino é o predicado. Quem dá algo a alguém. Então, Marta deu pão. Pão é o complemento do verbo deu, mas é um complemento que não existe preposição entre o verbo e o complemento. Por isso aqui é um complemento direto. Esse verbo é transitivo direto para esse complemento, mas esse outro complemento ao menino, entre o verbo deu e o menino, existe a preposição a. Então, portanto, é um verbo que pede dois complementos, um direto e outro indireto. Portanto, verbo transitivo direto e indireto. O neto pediu dinheiro ao avô. Sujeito, o neto. Verbo pediu. Predicado, pediu dinheiro ao avô. Quem pede, pede algo a alguém. Então, pediu dinheiro. Complemento verbal. É um complemento direto, porque não existe preposição entre o verbo e esse complemento. Já pediu ao avô. Então, esse é o complemento indireto, porque entre o verbo pediu e o complemento aqui, o avô, existe a preposição a. Então, é um verbo transitivo direto para esse complemento e é transitivo indireto para esse outro complemento. Mas os verbos também podem ser de ligação. Os verbos são de ligação quando tem a função de ligar o sujeito a uma característica dele. As flores são lindas. O verbo é são. Quem é que são lindas? As flores. Tenho aqui o sujeito, tenho aqui o predicado. Esse é o verbo. E essa palavra aqui, lindas, é uma característica do sujeito. Portanto, isso aqui é um predicativo do sujeito. Então, esse verbo aqui é de ligação. Serve para ligar o sujeito a um predicativo do sujeito. O café continua quente. O café é o sujeito, continua quente o predicado. Quente é uma característica, é um predicativo desse sujeito aqui, o café. Então, o verbo continua aqui, tem a função de ligar o sujeito a uma característica do sujeito. Por isso, é chamado verbo de ligação. Então, vimos que os verbos são palavras que indicam ações, estados e fenômenos da natureza e que são divididos em verbos intransitivos, aqueles que são capazes de sozinhos formarem predicados de sentido completo, e que podem ser verbos transitivos, aqueles que sozinhos não formam predicados de sentido completo. E os transitivos dividem-se em transitivos diretos, quando não há preposição entre o verbo e o complemento verbal, transitivos indiretos, quando há uma preposição entre o complemento verbal e o verbo, transitivos diretos e indiretos, quando o verbo perde dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição, e verbos de ligação, quando servem para ligar o sujeito a uma característica do sujeito. Espero assim ter contribuído para a sua aprendizagem. Até a próxima, se Deus quiser.